Olá pessoal, estamos aqui novamente em um podcast, aqui no CEJA de Linhares. É uma honra pra gente, a gente estava aqui falando como é gostoso, isso aqui é divertido. Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento e hoje o nosso tema é sobre o autismo, sobre a diversidade e isso tudo voltado para o projeto Querer, né, que é uma educação, estudos, né, para toda a parte étnica, racial que existe, está aí. Então hoje o tema é sobre o autismo. Estou aqui com as belas e a professora Verusca, minha companheira. E fala aí, Verusca. Então, e diante de tantas conversas, tantos estudos, resolvemos abrir um momento, né, de conversa, de diálogo com mais uma profissional dentro da nossa escola, né, como nós vamos falar das diferenças, da potencialidade, né, o autismo no projeto ERE. Então, vamos trabalhar com a diversidade que exige respeito. E temos aqui a profissional Creuza, que daqui da nossa escola. Fala para nós, Creuza, um pouquinho. Então, meu nome é Creuza, trabalho aqui no CEJA quase 3 anos, na sala de recursos, com os alunos da deficiência intelectual, autismo, né, que são um ponto-alvo da PPA. Isso, né? E Creuza faz um belo trabalho, tem desenvolvido um belo trabalho aqui em nossa escola, promovendo assim, práticas pedagógicas, trazendo esses meninos bem para perto e, de fato, fazendo-os reconhecer a importância deles enquanto cidadãos, enquanto pessoas, e trabalhando ali a individualidade de cada um. E temos aqui também a Gabriela. Fala para nós, Gabriela, quem é Gabriela? A Gabriela é mãe de João Pedro, né? É uma autista de 13 anos, meu filho. Ele é nível 2 de suporte. Sou formada na área de educação, com formação também na área de saúde, sou pedagoga. E vim para compartilhar um pouco, né, dessa história de como ser mãe de um autista, de como lidar com essas, né, diferenças no dia a dia, como a gente cresce, né, como ser humano, como a gente enxerga esse mundo, esse universo do autismo, né, e a gente se reinventar todo dia. Então eu vim aqui compartilhar minha história com vocês e pretendo ser breve, né, para a gente poder conseguir explanar tudo, porque é muita coisa, mas a gente está aqui para contribuir. Ótimo, e acreditamos que vamos aprender muito, porque nada melhor do que aquele que sabe falar sobre o que vive, né? Nada melhor do que a própria experiência, né? A prática, às vezes até situações que passou e que viveu ali o preconceito. E nós sabemos, né, que a mãe é um papel assim fundamental, né? Em todos os aspectos e especialmente, né, com uma criança tão especial. Será um momento muito rico. E temos ainda a profissional Janaína, excelente profissional. Fala, Janaína, para nós um pouquinho quem é essa profissional maravilhosa que está aqui conosco hoje. Bom, eu sou profissional da área da saúde mental há 25 anos. Especificamente, trabalhei 19 anos voltado, né, com trabalhos com pessoas com transtorno mental na área da saúde mental e 9 anos na área da educação inclusiva. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje num espaço como este, né, para estar falando de um assunto que para mim é muito relevante e também podermos, nesse momento, levar um pouco de conhecimento e desmistificar, né, o preconceito que ainda se tem sobre o transtorno do espectro autista. Tá vendo? Então, assim, nada melhor do que uma pessoa, né, com uma história, uma carreira ampla, assim como a sua, né, dedicada, tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Mas, Janaína, fala para nós, o que é o autismo, como que ele se manifesta no dia a dia? O que você pode falar para nós? Segundo o DSM-5, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízos persistentes na área da comunicação e interação social e por padrões restritos e repetitivos. E nesse, né, dia a dia, como ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar de uma forma diferente, tendo em vista que ele faz parte de um espectro, né? Cada autista ele é único, né? Independente do nível de suporte que ele estiver, né? A gente está falando de uma individualidade. Então, nós falamos aí que ele tem duas características, né, persistentes, prejuízos persistentes, né? Na área da comunicação, interação social, padrões restritos e repetitivos. Então, se a gente for pegar aí na área da comunicação e da interação social, vou dar alguns exemplos, né, porque eu acho que fica melhor para entender, provavelmente ele vai apresentar dificuldades em iniciar uma conversa, em manter essa conversa, dificuldade no olhar, né, isso é muito característico do autista. Ele tem dificuldade, provavelmente, que a gente está falando de uma
diversidade de indivíduos, né? Alguns vão apresentar dificuldades mais em algumas áreas, outras em outras, mas isso faz parte do transtorno, né? Então ele pode provavelmente apresentar dificuldade em entender expressões faciais, linguagem corporal, já em padrões restritos e repetitivos, né? A gente vê aí autistas com muita dificuldade em rotinas, né? Porque rotina para ele é de suma importância, então ele é muito rígido nessa questão de rotina. A gente vê autistas com comportamentos repetitivos, né? A gente vai ver autistas aí com essa questão do hiperfoco muito marcante, né? Geralmente hiperfocos com dinossauros, com tecnologias, com hiperfocos também em trens, né? Existem uma variedade disso aí. Eu estou trazendo algumas coisas para a gente estar conhecendo, né? E também temos na questão da sensibilidade sensorial. Alguns autistas eles podem apresentar alteração, né, tanto na textura, ou hipersensibilidade, né, em sabores, texturas, som, luzes. Então aí a gente vai vendo que essa manifestação, né, eu trouxe alguns exemplos, mas existe uma variabilidade de sintomas e uma variabilidade maior ainda na apresentação desses sintomas, tendo em vista que o autista é uma pessoa, cada pessoa é única. Sim. E isso vai se manifestar de forma diferenciada. Sim. E aí é interessante isso, tudo isso que Janaína falou, né? Assim, a gente deu conhecimento. Mas aí, aproveitando, Gabriela, esse gancho, né? Você certamente, Janaína falando, e você, assim, né? É real, é isso, porque você vivencia, né? Gente, é muito interessante. Mas, assim, você é mãe principal, você disse pra gente, né? Principal para mim é que eu sou mãe, que lindo isso. Mas também você é enfermeira e é professora. Então você tem um olhar clínico e o olhar do cuidado, né? O professor vai mais para o cuidado, a enfermeira mais para o olhar clínico. Então, o que você gostaria, Gabriela, que os profissionais de saúde e da educação compreendessem e entendessem em relação ao autismo? Pelo menos algo assim que seja bem pontual, que é importante saber, né? A Janaína foi muito feliz em a fala, falando das características que realmente mais ressalta no indivíduo, né, no autismo, principalmente. Então, assim, o que a gente, como mãe, né, a nossa angústia em levar um autista para tomar uma vacina, a nossa angústia em levar um autista numa praça, né, a nossa angústia em várias situações é o conhecimento, né? A gente precisa, né, as escolas, né, os departamentos de saúde, né, onde a gente precisa estar levando para esses cuidados, para eles ter um pouco do conhecimento, porque cada autista é único, cada criança é única. Então, a forma de abordar é todo um cuidado, né, um acolhimento. Então, o que a gente precisa ter nesses ambientes é um olhar diferenciado, é um acolhimento com essas mães, com essas crianças que não vão se comportar de uma forma, né, padronizada, eles vão ter seus medos, seus anseios, vão se manifestar de forma diferente. E o que a gente quer é só ser acolhido, né? É ter um pouco de empatia, é um olhar de cuidado, né? De também se sentir, isso faz com que a criança se sinta acolhida e fique bem naquele ambiente. Então, hoje, o que é mais importante é o acolhimento, é o conhecimento um pouco do que é o autismo, como, né, lidar com algumas situações, principalmente nessas duas áreas que são tão importantes. E por isso nós pensamos, nesse bate-papo de hoje, trazer esse tema. Exatamente por isso, porque nós olhamos, gente, nós, né, a gente conversa bastante, o conhecimento nosso como profissionais da educação realmente é muito raso ainda. Porque a questão da expressão, a criança não consegue muitas vezes expressar o que ela precisa, o que ela anseia, e o outro não consegue compreender, né, Deus? Isso. E aí, né, você coloca a questão de ser único, a importância desse conhecimento. Como foi assim para você, nessa vivência como mãe, né, o seu maior desafio em perceber, olha, meu filho é autista, desde quando você recebeu o diagnóstico, como é que foi toda essa trajetória, como que... A gente não pode romantizar, né? Por isso a gente sabe que meu filho hoje está com 13 anos, então assim, há 13 anos atrás a gente teve um corte aí da história, né? É pouco tempo, mas ao mesmo tempo evoluiu em muitos momentos, em muitas situações aí. Mas todo diagnóstico, né, em si ele é difícil, principalmente de um filho, né? É um transtorno, a gente sabe, né? No início você não tem o conhecimento do que é o autista. Seu filho é autista, mas o que é isso, né? Como eu vou cuidar dessa criança? O que eu vou fazer com essa criança? O que ela vai fazer? O que ela não vai fazer? Esse é um anseio de toda mãe em qualquer momento de um diagnóstico, né? Seja ele qual for. Então, o meu maior desafio foi, primeiro, aceitar, né? Não que acontecesse alguma revolta, não, mas é você entender tudo aquilo, né? Porque a questão, né, que você está falando aí é o conhecimento. Até então, se você não vive, você sabe, existe o autismo, né? Existem autistas,
E fica por isso mesmo. Quando você recebe esse diagnóstico, né, olha, o seu filho é autista, então você vai em busca do conhecimento. E agora, sabe? Eu vou dar uma dica de um livro que fala justamente, seu filho é autista, e agora, né? Foi uma situação que me ajudou, né? Então, a primeira coisa é viver aquele momento. É viver um luto. Primeiro você vive ali aquele luto, porque você vai ter que buscar forças, você vai ter que renovar a sua, né, redefinir a rota da vida, porque impacta na vida, né, na vida familiar, de todos, né. Então, assim, o conhecimento, o grande desafio é aceitar o diagnóstico, é viver o luto do diagnóstico, depois você coloca as armas e vai para a luta, né? Quero saber o que é, e aí você começa com os profissionais corretos, você tem orientação, você vai... Eu sei que não é uma realidade, em alguns momentos, de muitos pais hoje, né? A gente vê aqui no nosso município algumas dificuldades, né? Vou falar aqui que a gente está e vivencia algumas coisas, né? Eu participo de algumas associações, então a gente vê as dificuldades que as mães têm, né? De se encontrarem, de entender esse processo. Quanto mais nós, mães, entendemos o que é o autismo, mais a gente faz com que os nossos filhos cresçam, tenham uma característica deles mesmos e não ter vergonha, né, de se expressar, ou a mãe não ter vergonha de sair com o seu filho, porque vai, né, criar alguma situação ou outra, porque é uma aventura, tá, gente? Um filho autista é uma aventura para ir ao supermercado, para ir numa pracinha. Então, assim, você vai e você deixa ele livre, deixa ele viver, mas a gente sabe que isso é com conhecimento, né? Então a gente tem que buscar. O grande desafio é colocar as armas e ir para a luta, mães, buscar conhecimento, né, saber o que seu filho pode desenvolver, o que ele não tem, mas ele pode ganhar, e você também, com a sua experiência, e a gente conseguir fazer com que essa criança tenha um mínimo de restrição. Que seja livre de equidade, né? Isso aí. E você falou aí, né, que você faz parte de algumas associações. Então, vem o conhecimento, e além do conhecimento, como é que é fazer parte desse grupo, né? É importante, é uma dica importante. Sim, né? E aqui em Linhares tem a AMALI, né, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, né, de Linhares. Então, assim, tem muitas mães ali. No dia a dia, eu não consigo acompanhar tudo, porque às vezes no final do dia tem muitas conversas, né? Mas ali a gente trata de assuntos de profissionais médicos, medicamento, o que deu certo para uma criança, o que não está dando certo para outra, e uma vai ajudando a outra. Onde tem uma terapia aqui, onde tem uma fono aqui, onde tem uma fono especialista disso. Então, o grupo é justamente para orientação, apoio, direcionamento, né? As meninas aí, vocês podem acessar aí o Instagram, colocar a Mari, que já vai aparecer um mundo de coisas, né? As meninas que são responsáveis pelo grupo, só solicitar lá a mensagem para colocar no grupo. As mães que têm aí alguma dúvida, entrem nesse grupo, porque lá tem todas as notícias de profissionais, de como, né, as mães que estão descobrindo agora e querem orientação de qual clínica que presta terapia aqui em Linhares, pelos planos de saúde, né, que também tem grandes demandas aqui. Então, é isso, é buscar o conhecimento. E a gente tem hoje, graças a Deus, a gente hoje está, né, num nível de informação para as mães muito bom. Então a gente tem a associação, a gente tem a Pestalozzi aqui em Linhares, que também presta esse serviço, né, pela prefeitura. Então, assim, hoje tem muitas formas de se orientar, né? As instituições de saúde contribuem muito com esse, para ajudar nesse conhecimento, para que as mães tenham mais conhecimento, que as mães possam ajudar os filhos, né? Com esse conhecimento que vai acontecer. É um movimento, né? Isso. Sim, desculpa interromper, mas a Gabriela enfatizou muito no conhecimento, né? Mas você falou muito conhecimento desse familiar, né, Gabriela? Mas o quanto é importante quem trabalha com autismo ter um conhecimento substancial de quem é essa pessoa, né, de como realmente trabalhar. Hoje, quem na educação, quanto professor, precisa entender o autismo. A capacitação, entender quais são as barreiras de aprendizagem do autismo, entender qual a melhor forma que o autismo aprende, sabe? Entender da questão da importância de dar rotina, de pistas visuais. E a gente vê ainda essa defasagem muito grande na área da educação, né? A gente costuma dizer que o problema não é o autismo, mas é a falta de conhecimento. Exatamente. Então, que pode incluir, né, só complementando, assim, que pode... Gente, nosso podcast é só mulher, né? Então a questão de incluir e excluir está dentro do conhecimento. Sim, né? Eu consigo identificar uma criança e acolher, essa criança vai se sentir inclusiva, né? Ela vai estar inclusiva dentro daquela sala e aquela sala vai abraçar. Sim. Qual vai ser o passo daquela criança? Evoluir, ela vai se sentir amada, inteirada, integrada. Então tudo isso faz parte desse processo. Não é só colocar dentro. Exato. Mas é fazer a pessoa se sentir pertencente. E aí vai falar de estratégia, vai falar da Creuza. Então, Creuza, a gente conversando, ela me disse que nós temos aqui na escola, no CEJA, 6 alunos, né, que são autistas. E aí, Creuza, quais estratégias pedagógicas você costuma utilizar
para favorecer a aprendizagem dos nossos alunos aqui, né? Que você disse que nós temos. Quais são as estratégias que você utiliza? Assim, então, aqui no CEJA nós temos 6 alunos autistas, e todos 6 eles têm o laudo. E quando o aluno chega, a primeira coisa que eu faço é o diagnóstico, para saber assim, as necessidades dele, entendeu? E as habilidades que ele já possui. Para depois, então, eu desenvolver as atividades, se necessário, fazer as adaptações, né? E sempre utilizando jogos online, os data show, para tentar, né, buscar a melhor forma de passar a atividade para ele. De diversidade, né, de recursos pedagógicos. E qual o maior desafio que você enfrentou já aqui na nossa escola, então, receber aluno autista? O desafio está na atenção deles, o foco. Aqui, os meninos, eu percebo assim, que eles têm muita dificuldade na leitura, na escrita, muita dificuldade. Então, assim, eles não percebem que eles precisam, não percebem essa importância que é a leitura e a escrita para o desenvolvimento dentro do contexto que eles estão, para a vida deles. E é interessante porque a gente estava compartilhando e a gente já teve resultados aqui, né, do trabalho das meninas, porque é uma equipe junto com a Creuza. Mas a gente ainda percebe que há muita resistência. E, Janaína, nessa sua carreira, nos seus estudos, como você pode colocar para nós a questão de como o autismo era visto antigamente em relação de como está sendo visto hoje? Você acha que houve muito progresso? Ou como é que está essa situação? Eu penso que é importante sempre a gente poder realmente revisitar a história, né, para entender um pouco desse contexto atual que nós estamos vivendo, né? Mas, na verdade, não só o autismo, de um modo geral, quem tinha transtorno, eles viviam em manicômios, né, em hospícios, e ali eles viviam enclausurados, eles eram encarcerados, tinham seus direitos cerceados, sofriam todos os tipos de tortura, né? E inimagináveis, com requinte de crueldade. Hoje, 2025, todos esses espaços eles estão fechados. Mas, infelizmente, que ainda a gente consegue visualizar, né, perceber, é que essas práticas, né, as práticas manicomiais, elas estão mais vivas do que nunca, né? Por meio de julgamentos, outra forma. Né? Por meio de julgamentos, de preconceito, de segregação. E isso é noticiado, assim, todos os dias, né, por meio de comunicação. Como, infelizmente, é um exemplo que a gente pode trazer alguns exemplos, né? A gente teve há pouco tempo, acho que no mês passado, né? Uma professora que pegou o aluno de 4 aninhos, né? E ela amarrou na cadeira e isolou essa criança no banheiro. Isso era uma prática manicomial. Geralmente, aqueles pacientes, né, que se comportavam mal, eles eram colocados na camisa de força e iam para o isolamento. Eles ficavam por dias, né? Como uma forma mesmo de punição, mal comiam, né? Tivemos também o caso de colegas de turma de pegar o menino só porque ele era autista, espancar ele tanto que dias depois ele veio ao óbito. E diariamente, né, nós temos visto e ouvido isso por todas as partes. Então, nós vemos que, infelizmente, hoje, apesar de toda a informação, nós precisamos ainda estarmos aqui nesse espaço, como em todos os outros espaços que puderem serem abertos, para que nós possamos levar, né, esta informação e realmente podermos vislumbrar, assim, em um curto espaço de tempo, a mudança dessa realidade. Né, que nós possamos realmente vivermos em uma sociedade que se chama uma sociedade moderna, né, mas que a gente com práticas que não evidenciam essa modernidade. Né? E aí, Janaína, é algo assim, é tão grave, né, assim, hoje, pensarmos na atualidade, porque agora tem algo que é bom. As coisas hoje elas são expostas, então não tem como fazer isso e ficar escondido. E a gente vê também que no aspecto legal, há correções para as pessoas que fazem isso hoje. Então, enquanto a lei favorecia essa prática no passado, hoje a lei condena isso. E o projeto ERER, no seu todo, né, no sentido global, ele vem para corrigir todas essas falhas em relação à criança, porque nós estávamos até conversando, as crianças, por exemplo, indígenas, que nasciam com algum problema, né, já eram
elas não podiam viver, né? Os dados, né, de crianças, por exemplo, as crianças negras que são autistas, ela vai às vezes sofrer duplamente, né? Então, só que hoje as coisas são denunciadas, as coisas estão visíveis. Então, a nossa intenção quando a gente abre um espaço, um debate, é que esse conhecimento seja visto e que as pessoas fiquem em alerta, né, para a realidade que está acontecendo. E você falando disso, né, porque na questão da legalidade, nós temos várias leis que protegem isso, né? A gente vai pegar aí a Constituição, da Constituição a gente vai pegar da reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica, e tem a lei da Beriana Piana, tem a lei da inclusão, e que não faltam leis. Sim. Mas, ou seja, o problema não são as leis. Nós temos leis de proteção, leis que vão estar aí conduzindo. O problema somos nós, os seres humanos. O conhecimento é o que você falou, né? Falta dele. Isso aí, a falta dele traz olhares que julgam, e essa palavra julgar, né, é muito forte. Eu falo que eu acho que o que mais entristece uma mãe de um autista, é os olhares que julgam, sabe? É você estar ali com uma criança que está reconhecendo um espaço, né, explorando um espaço de uma forma diferente, né, que eles gostam muito de ver tudo ao mesmo tempo, então eles, né, têm aquela agitação deles, né, que já é uma característica, mas você entrar num ambiente desse e a pessoa já perceber que aquela criança já tem algo diferente e olhar para você e dizer assim, pode deixar a mãe, deixa ele, vontade, mãe. Aonde você tem essa porta que se abre, esse coração e esse olhar que é caridoso, que é acolhedor, é ali que você quer estar com o seu filho. É uma escola que acolhe essa criança dessa forma, é uma família que acolhe a criança dessa forma. Então, os olhares que julgam é o que mais entristece uma mãe, a mãe de um autista. Você falou sobre julgamento e olhares, Gabriela, de uma questão específica de movimentos estereotipados ou de uma coisa, mas eu me lembro mesmo que é coisas que, pelo menos eu vejo muito isso no Instagram, né, assim, e em outros espaços também. Mas eu tenho visto muitas pessoas irem para o Instagram falar sobre crises do autismo, né, que eles acabam vendo autista com crise, não entendem o que é aquilo, que a falta de conhecimento faz, e começam a julgar essa família. Né? Isso é falta de apanhar, isso é falta de dar uma porrada. Precisa corrigir essa criança. Precisa corrigir. Mãe, se você não corrigir o seu filho, a próxima vez que acontecer isso na escola, essa semana disso, saiba que eu já falei para minha filha de encher o seu filho de porrada. Então, assim, uma falta de conhecimento, de entender que aquilo ali não é uma birra, mas aquilo ali pode ser porque qualquer coisa pode comunicar a esse autista e pode levar a ter, né, essa crise que ele não conseguir dar conta, porque verbalmente, provavelmente ele não consiga falar. E aí aquilo que eu não consigo falar verbalmente, o corpo fala, né? Então ele está comunicando. E aí é muito difícil realmente você ver pessoas que não entendem. E aí não só por julgamento, né, acabar ofendendo, agredindo, assim, magoando esses pais aí, esse autista. E causa um afastamento, né? Causa um afastamento, porque você está ali com o seu filho, né? Aquele movimento, né? E aí um olhar, né, passou, esbarrou, porque eles são meio, né, às vezes mais agitados mesmo. Então o meu filho tem essa agitação em alguns momentos, ele fica vendo muita gente, ele gosta, né, tem uns que não gostam de se socializar, mas o meu gosta de ir ao supermercado, ele roda tudo, né, então às vezes eu só fico olhando de longe o que ele está fazendo, é curioso, e aí esbarra em alguma pessoa e a pessoa já olha com um olhar diferente, né, então a gente tem o cuidado de estar com ele para proteger ele dos olhares que julgam. Então, esse é o meu grande desafio. Mas eu deixo ele viver, tá? E quando acontece isso, eu falo, desculpa, tá? Mas é porque tá feliz, tá agitado. Eu não preciso falar que ele é autista, eu não preciso colocar um rótulo na testa dele. Mas eu preciso mostrar que meu filho tá feliz. E a forma dele ser feliz é daquele jeito. E eu fico feliz. Agora, se ele esbarrou, desculpa, porque ele vai voltar para pedir desculpa, né? Embora a gente ensine, e às vezes ele mesmo pede desculpa. Mas é muito imprevisível. Então, ir ao supermercado é uma graça, porque às vezes ele está lá na frente, ele está lá atrás, então é o pai olhando e eu fazendo alguma coisa, para que não aconteça esses tipos de discriminação com ele, esses olhares que julgam, esse momento que ele pode não sofrer uma agressão verbal e não sabe se defender. Então, a gente está sempre perto dele para isso, né? Eu acho que as mães precisam ter esse olhar de cuidado também. Nossos filhos, eles precisam de proteção, e nós estamos aqui para isso, para ajudar, mas que eles tenham liberdade, eles têm que ser eles aonde eles estiverem. Eu costumo dizer que quando a gente vê tudo isso, né, a gente precisa levar a informação até para as pessoas de que se o autismo ainda não chegou na sua casa, espero que vai chegar. No início do ano, né, a estatística era a cada 36 crianças que nasciam, uma era autista. Hoje, a cada 31 crianças que nascem, uma é autista. Nós estamos com as nossas salas de aulas aí, em sala de aulas, são 3 autistas, 5 autistas,
tem aqueles que ainda não foram laudados, né? Então, assim, a gente precisa realmente levar essa informação. E a Cleusa falou algo importante também, né? Desculpa, Janaína, mas a Cleusa falou sobre a questão de você avaliar aquela criança, você também pode falar. Qual o potencial? A gente não pode olhar para a criança e achar assim, o que ela não faz? Esquece. Vamos construir uma história a partir de agora. O que ela gosta de fazer, o que ela faz, quais são as potencialidades. E agora eu estou falando como educadora, né? Então, assim, quando a gente percebe isso, quando a gente entende o que essa criança precisa e o que ela pode, né, desenvolver, a gente investe naqueles, né, jogos, naquele igual você falou, eles têm assim, essa aptidão para alguma área, que quando a gente descobre isso, o professor vai abrir um horizonte na vida dele, ele vai crescer, ele vai, sabe, se evoluir de uma forma fenomenal. Então, isso é importante que você falou, o conhecimento, o professor entender quem é aquela criança. Porque você pode colocar 10 crianças autistas, né, Janaína? Me corrige. Você coloca 10 e cada uma é de um jeito. Não adianta que essa provinha que eu tô aqui vai servir para os 10, porque cada um vai ter uma particularidade. Exato. Os níveis, né, de conhecimento, de suporte são diferentes. Então, o professor hoje, ele precisa primeiro entender quem é o João Pedro, né? Vou falar do meu filho. Quem é? O que ele tem? O que ele tem? O que ele trouxe? Né? O que eu vou agregar na vida dele? E ele vai abrir e vai ser um arco-íris que vai brilhar. E eu quero, assim, aproveitar, né, diante de tudo isso, porque, gente, aqui, gente, é uma mesa repleta de conhecimento. Eu estou, assim, impactada mesmo, sabe? E, meu Deus, é urgente conhecermos, saber mais ainda. E, assim, dentro mesmo, né? Porque a gente acompanha o trabalho aqui na escola. É um trabalho sério, sabe? É um trabalho, assim, que a Cleusa, junto com a equipe, né? Elas são muito dedicadas, muito, assim, acessíveis. E aí, Cleusa, eu quero até aproveitar e perguntar para você, né? De que forma, diante de tudo isso que estamos ouvindo aqui, de que forma, né, na sua visão, você acha que a escola pode estar mais preparada para receber, para acolher esses alunos em diferentes níveis de suporte? Então, manter sempre o contato com as famílias, isso é muito importante, porque ninguém melhor que a família, né? Vai ajudar, né, Vai ajudar, porque conhece. Vai fazer o preconceito dele, né, do que faz em casa e ajuda nisso. E assim, a minha visão que eu tenho, que eu sempre tive, talvez seja uma utopia eu estar falando isso aqui hoje, né? Mas assim, tem uma equipe multidisciplinar na escola, como psicólogo, psicopedagogo, faz toda a diferença, né? Faz, os fonoaudiólogos também, eu penso assim, que é muito importante. É um sonho para todas as mães, tá, gente? Vamos. Não, eu penso professores também. Exato. Os professores também. Da escola. Eu penso porque tem muitos pais que não têm condições mesmo de fornecer, entendeu? Nem um psicólogo, né? Nada. Então, assim, eu considero isso sempre pensei que poderia ter no contexto escolar. Não tem os professores regentes, né? Seus momentos ali. Profissionais que podem ajudar, né, no desenvolvimento junto com o professor. Acho que seria fenomenal. Acho que as crianças iriam avançar de forma, né, totalmente sim, poderia dizer que está garantido, vai recuperar, a equidade na escola e realmente o conhecimento, porque aí seria uma forma de juntos, né? Construir um aprendizado sólido, né, que vai propiciar para cada um a sua individualidade. Pensa, ter um psicólogo, e trabalhar o que ele já trazem, o potencial, exatamente. Então, isso é um sonho mesmo, né? Pensando na sua integralidade, né? Esse aluno como um todo, né? Isso é inclusão. Isso sim, como a Cleusa colocou, é garantir, de fato, essa equidade. Gente, é um sonho mesmo da gente, né? Ter esse suporte, porque nós, mesmo aqueles profissionais que não são mães de autista, a gente quer isso na escola, entende? Você sabe, né, Gabriela? A Constituição fala isso, né, da equidade, né, tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, ou seja, aplicar a equidade, né, no sentido de que ele possa receber o suporte necessário, garantindo que ele tenha condições de alcançar, né, as suas potencialidades. Né? Janaína, eu vou aproveitar porque eu me lembrei agora. Nós colocamos aqui um símbolo, vocês estão vendo aqui. Janaína, fala sobre este símbolo, por favor. Bom, ele representa, o quebra-cabeça ele representa, né, o símbolo do autismo, a complexidade, ele representa a complexidade do espectro. A cor azul, né, porque a maior incidência é em meninos, né, é no sexo masculino, e as cores, elas representam a diversidade do indivíduo dentro do espectro. Interessante. E o fato de ser um quebra-cabeça, mas que está encaixando aí, diferentes das suas cores, mas encaixando. E se vocês perceberem bem aqui,
as nossas cores, a forma como viemos. Tentamos, né? Caracterizamos aqui, né? Essa Então, diversidade. isso. E realmente tem sido assim um bate-papo muito bom aqui sobre o autismo. Estamos aqui, né, no Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui, né, da Rede Estadual do Espírito Santo, e conversando hoje, assim, eu quero dizer para as meninas aqui que entendem, né, que eu estou crescendo, estou aprendendo com vocês. E gostaria de colocar ali para minha amiga, a Verusca, né, o que ela tem ainda a dizer dentro daquilo que a gente conversou, que a gente quer conhecer e aprender. Então, na verdade, nem tenho muito mais o que falar, né? Foi o que a Cília falou, nós estamos aqui aprendendo tanto com elas. Esse momento é muito importante. Mas quando nós pensamos em trazer esse assunto para esse momento, para que de fato, né, nós possamos, que esse momento não fique apenas no bate-papo, que nós possamos compartilhar com todos vocês e que nós possamos, de fato, ter esse olhar mais atento para nossas ações, né? Esse olhar para nós, não para o autista em si, como a Janaína falou, né? Vocês todos falaram, todos nós aqui acabamos tocando nesse assunto, e que você fala que o olhar de julgamento, né, é aquilo que machuca. Então, que esse olhar de julgamento seja para nós, né? Então, como é que eu estou recebendo esse autista? Como é que eu estou lidando com ele? Né? Como é que eu posso lidar? Se até agora eu fiz assim, o que é que eu posso fazer diferente para que seja melhor? Né? Então, nós temos aqui um momento mesmo para refletirmos, algo que nós possamos levar para o nosso íntimo. E aí, temos aqui, vou deixar em aberto, né, se tem aí algumas considerações finais. Todo mundo para mim. Eu quero cada uma vai fazer uma consideração. Eu quero, assim, desse momento final, olhar para as mães, né? Porque como mãe, né, quando a Cília fez o convite, eu falei, meu Deus, né, eu falo muito, e como professora, como mãe, né, a gente tem uma vida que, e a gente precisa se concentrar em algo, mas hoje eu estou aqui como mãe, né, e estou retratando as coisas, tentando falar mais como mãe, né, mas o que eu queria deixar para as mães é que a gente não baixe a guarda, sabe? Que a gente vá à luta pelos nossos filhos. Quero saber como ele está na escola, na terapia. Eu sei que as mães, elas precisam trabalhar, existe tripla jornada, não vou falar em dupla jornada, mas tripla jornada, né? E as mães precisam se desdobrar para cuidar da família, para cuidar dessa criança de uma forma diferenciada. É um amor que chega a dói, eu acho que as mães vão entender o que estou falando isso, né? Dói demais, é um amor que você recebe, né, de uma criança autista. Eles têm um amor que é grandioso, né? É uma inocência, é uma pureza, e receber isso de uma criança é um bem muito precioso. Então eu valorizo esse amor que eu recebo, que eu tenho em casa, né? Que eu dou e que eu recebo, mas eu quero deixar para as mães essa mensagem, que as mães não se privem de ter os filhos no momento de ir ao supermercado. Não vai, deixa eles em casa, não, mães, levem seus filhos, eles têm que viver. E essa família do autista é um reflexo muito que ele traz ali. Se é uma família participativa que não tem vergonha de estar com ele, vai fazer com que essa criança brilhe, com que essa criança tenha uma evolução assim, grandiosa na vida dela. Vai ser uma criança feliz, uma criança autista, mas uma criança feliz. Eu quero, antes das meninas ali, dizer também para as mães que a Gabriela, ela é engajada. É uma associação, é uma palestra. Hoje ela é gestora de saúde, então assim, tem acesso, ajuda muitas mães. É muito importante a mãe buscar isso, o pai, a família como um todo, né? A gente sempre fala mãe, porque mãe, como diz, mãe é a nossa primeira casa, né? Mas que você, mãe, sabe, aproveite, procure a associação, procure estar engajada, procure outras mães. Porque, como se diz, juntos somos mais fortes, né? Se Janaína tem algo a nos dizer? Bom, eu luto e acredito que ainda nós teremos um mundo que seja possível para todos. Independente se é neurodivergente, se é atípico, se é tipo, se tem transtorno, se tem alguma síndrome, mas onde nós teremos um mundo verdadeiramente inclusivo, onde nós estaremos ali investindo em potencialidades, investindo em pessoas, né, que nós não estaremos ali vendo quais são as dificuldades e deficiências, mas nós estaremos vendo o sujeito na sua integralidade. Então eu acredito e luto ainda por este tipo de verdade.
verdade. E conte comigo, tá, Janaína? Vou levantar essa bandeira com você. Vamos sair levantar essa bandeira. Acho que a gente precisa, né? O mundo precisa, o nosso município precisa. Olha, a Janaína é musicoterapeuta, tá? Ela não falou. E essa parte é muito importante, porque o meu filho ama música, os autistas geralmente eles amam, adoram. Sim. É uma forma maravilhosa de educar, porque muitas vezes eles aprendem na musicalidade, né? A fala, isso aí eu acho que é um outro podcast. Vai ter que vir outro momento para falar sobre essas ações, sobre quem são os profissionais, já é uma ideia, é outro tema. Né? Então a gente precisa mesmo, a gente precisa abranger, né? Levantar mais questões, porque tem a terapia. Então, hoje a gente está falando de um autismo de uma forma geral, né? Como a gente vive, como a gente vê o autista hoje. Mas a gente pode vir aqui num outro momento e trazer o tratamento. Quais são os tratamentos? Olha, é 24 horas, você deixar, né? O autista não der bandeira, levanta a bandeira o tempo todo, né? Janaína, eu sei que são as considerações finais, mas dá para você falar um pouquinho aí da ferramenta ABA, né, que você às vezes compartilha com a gente, e eu fico assim, os olhos arregalados. A gente levantou a palavra, agora tem que pelo menos falar. Meu Deus. Na verdade, a ciência ABA, né, é uma ciência hoje que tem a maior evidência científica, né, de tratamento, de melhora, né, de tratamento para o autismo. Então, em termos, nós falamos lá, qual é o grande prejuízo do autismo, né? O grande prejuízo é na área de habilidades sociais e comportamentais. E as ferramentas ABAs que vão trabalhar isso são ferramentas literalmente para extinguir os comportamentos inadequados, né, e fortalecer os comportamentos adequados. Então, assim, em termos de tratamento hoje, a ciência ABA é aquilo mais nós estamos indicando que nós vemos realmente mudanças significativas na vida dos autistas e dos familiares dos autistas. Ai, gente, dá vontade de ficar mais aqui, mas não posso tempo, né? Deus, e as suas considerações? Eu penso assim, a fala da Gabriela, eu já ouvi muito enquanto professora, enquanto mãe de filho também com DDAH, eles falando assim, né? As pessoas em geral porque falta de conhecimento. Foi dito muitas vezes aqui, nossa, como ele é bonito, né? Que pena, ai que dó. Como que isso mesmo? Como se a beleza tivesse a ligação. Bonito porque ele é autista, se ele é tão bonito, gente. Nem tem cara de autista. Aí eu ouvi muito também assim, nossa, mas me ensina para ele. Como se dependesse. É o pré-julgamento, né? É o julgamento. É isso aí. Então eu, como professora, né, de educação especial, eu falo assim, que você não precisa de todas as respostas para começar a trabalhar com o autismo, né, com o autista. Mas sim, o que é necessário é você estar sempre procurando se capacitar, né? Procurar sempre o conhecimento, como foi dito aqui por várias vezes. E entender, sim, que o autista, como foi dito, ele é único, né? E é o caminho. E esse é o caminho da inclusão, que é a empatia, o respeito à diferença e a busca constante mesmo pelo conhecimento. Gente, que tempo maravilhoso, né? Nós só temos que agradecer. E assim, ai, olha, passou tão rápido, né? Muito rápido. É que você falou, né? Dá vontade de continuar. A gente falou de uma pontinha do autismo, né? De tudo. Então, que bom que a gente pode estar aqui trocando essas informações, né? Ajudando aí a sociedade, porque esse vídeo, né? Depois que vai para ter acesso, né? As pessoas, eu trabalho, né? Só posso falar rapidinho. Claro. Eu trabalho na Unimed Norte, né? E a gente está desenvolvendo um trabalho, eu estava conversando com a Janaína, né? Hoje, as áreas de saúde, elas precisam estar próximas da família do autista, né? E a Unimed Norte, ela está desenvolvendo hoje, na operadora, esse trabalho envolvendo a família e envolvendo as clínicas, né, de terapia ABA. Por quê? A gente precisa ter essa integração. O autista está lá, ele é uma ponta, a gente quer que ele absorva tudo, mas para ele absorver, ele tem que ter um lar propício, né, um lar feliz. E a gente sabe que tem muitas famílias com dificuldades, muitas mães que não têm acesso à informação, muitas mães que ficam no dia a dia para cuidar das crianças sem informação. Então, a gente pode abrir várias situações, né? Então, hoje, as operadoras, os planos de saúde, né, graças a Deus, eles estão com o olhar voltado de forma diferenciada para essas famílias, para essas crianças, né? Não querem simplesmente que eles ficam dentro de uma clínica e só. A família também tem que participar. O que é uma terapia ABA? O que é cuidar de quem cuida? O que essa mãe às vezes não consegue nem fazer um cabelo mais. Essa mãe não consegue nem ir ao supermercado. Então tem muitas coisas que a gente pode trazer e abordar, sabe? E eu falo com orgulho dessa abordagem que a Unimed está fazendo, porque é um olhar
como uma essência humana para essas famílias, né? Não é um embate, não é uma briga entre planos de saúde e a família, mas sim uma aproximação. Então tem uma profissional, uma psicóloga, né, maravilhosa como a Janaína, que está fazendo esse trabalho com as famílias, né, agregando valores e resgatando essas mães que estão lá de uma forma, né, precisando de autocuidado também, porque hoje o estresse, o nível de estresse de uma mãe é muito grande, né? A gente lê muita coisa, a gente vê muita coisa. Às vezes eu até evito, porque eu me enquadro naquilo e às vezes eu falo, meu Deus, né? Preciso, né? A gente precisa como mãe também ter esse olhar pra gente, né? Mas eu acho que são temas pra gente trazer aqui em outro momento, mas o que é importante é que esse olhar está sendo voltado para a família diferente, como a Joana falou, de inclusão, de amor, de menos julgamento. Nós temos, né, você falou do caso de plano, mas nós temos na rede pública, na educação pública, nós temos a rede Apoie, né, Cris? Isso. Mas o que a gente percebe é um grupo de profissionais, né, tem psicólogos, né, psicanalistas, mas eles não dão conta. É muita coisa. Né? Você sabe que a gente trabalhou junto lá. A Pestalozzi também, acho que a gente né? falar da Pestalozzi, que também faz esse trabalho há muitos anos. Agora né? faz um trabalho assim muito bom, né? O apoio de estar ali, profissionais maravilhosos, né? Não dá conta, Mas a gente vê pela questão da a demanda é muito grande, né? E essas mães às vezes estão perdidas no meio desse cruzamento de tanta informação. Quando você sai hoje de um diagnóstico de autismo, você sai com muitos encaminhamentos, você se perde no meio daquilo tudo. Então hoje, desde esse primeiro momento, desse contato com essa mãe, esse monte de papel, ela precisa de direcionamento, né? Então assim, não é só o conhecimento depois, é o conhecimento que ela vai ter antes, coitada. Ela sai perdida, onde eu vou, o que eu procuro, quem vai me ajudar, eu não tenho condições, eu não tenho um plano de saúde, eu não consigo pagar. Então, assim, nessa associação, no apoio, com certeza, na Pestalozzi, são lugares que as mães podem ir já para serem direcionadas no que tem que fazer, o que o município fornece. Então, as escolas, né, serem incluídas, serem acolhidas, porque, igual eu falei no início, o diagnóstico é um luto. Né? A princípio acontece esse momento, mas depois a mãe vai vendo que existe um tratamento, existe uma luz, existe um arco-íris que vai levar a esse quebra-cabeça, que em uma hora ele vai conseguir se encaixar e essa criança vai fluir. É isso, né? Gente, a gente tenta finalizar, mas está difícil. Nós só agradecemos, né, de coração mesmo, nosso agradecimento, assim, nosso coração está saindo cheio de gratidão por tudo, né, que nós falamos aqui, que ouvimos, né, falamos não, ouvimos. Vocês é quem trouxeram, né, grande riqueza para nós. E marcando outro, vocês podem saber que serão nossos convidados, viu? E o legal, gente, é que o nosso podcast ele tem uma característica de fazer amizades. Hoje aqui, as belas fizeram amizades no nosso podcast anterior também. Então a gente vai crescendo o círculo de amizade, a gente vai descobrindo novos profissionais. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Isso é educação. Isso. Então, até o próximo podcast.